Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre como decorar paredes muito compridas. Este vídeo vem no seguimento de alguns que eu vou fazendo de vez em quando sobre design de interiores e decoração. Eu sou designer de interiores de formação e é nessa qualidade que de vez em quando faço estes vídeos. Fiz um projeto agora há pouco tempo em que o espaço tem uma parede muito comprida. Eu vou mostrar aqui algumas imagens. E então a solução que eu arranjei para essa parede cega, portanto uma parede cega é uma parede que não tem nem portas nem janelas. Então a solução que eu arranjei foi aplicar ou revestir essa parede com um material, neste caso tridimensional. É uma das soluções possíveis, que o vai preencher e dar-lhe assim mais vida e mais dinamismo, sem precisar de muita decoração. E pronto, vamos avançar. Eu tenho aqui, eu acho que são 5 dicas, se não me engano. Tenho aqui o meu bloquinho em cima da tábua de passar a ferro para não variar e o computador também com as imagens, que é para me ir guiando por elas. Uma primeira solução é colocar obras de arte grandes, portanto quadros grandes, molduras, impressões, que sejam mais aproximadas da escala da parede. Uma regra básica é a arte que está na parede ocupar cerca de 2/3 dessa parede, portanto pode ser no formato de uma tela única, mas pode ser, desculpem, os meus gatos estão aqui a correr de um lado para o outro, ou pode ser um conjunto de várias telas pequeninas que no seu conjunto fazem esses tais 2/3, que é assim uma regra base da decoração. 2/3 do tamanho da parede. Eu, como faço em todos os vídeos deste género de decoração, uma coisa que eu quero deixar claro é que, apesar de existirem estas regras, na decoração uma pessoa pode ser bastante inventiva, portanto há espaço para sair fora das regras até e muitas vezes contrariar a regra. Então vamos começar pelas peças de arte, sobretudo telas que são de uma escala bastante grande e que vão ocupar muito espaço dessa parede. Nesta primeira imagem, portanto, os quadros ocupam parte daquela parede. Esta não é uma parede cega, porque está ali uma janela do lado direito. Portanto, a janela cria uma divisão entre um espaço da parede e o espaço seguinte da parede. É uma forma também de vocês se guiarem na decoração das paredes, portanto a porta, o sítio onde está a porta, o sítio onde está a janela, em princípio não levará a qualquer tipo de decoração ou de objeto e acaba por dividir a parede em secções. E então vocês podem fazer o mesmo com a vossa decoração. Pronto, então nesta secção, vamos lá, temos uma zona de estar. E estão 2 quadros na parede, que isto é uma imagem, é um projeto, portanto não é uma imagem real. As telas aqui estão a dar dinamismo, portanto têm uma cor que salta bastante à vista, todo o resto do ambiente é neutro, é bastante neutro. Então não só a cor destas imagens, que me parecem ser pinturas abstratas, ou não sei, se calhar também pode ser uma fotografia macro de algum padrão, ou de alguma textura natural, assim, de repente até me faz lembrar um bocadinho musgo, ou qualquer coisa assim. E então o que neste caso fizeram foi descentrar as duas molduras, colocar uma um pouco mais acima e uma mais abaixo, nem sei se não estará pousada no chão, não tenho a certeza, não consigo ver por aqui, mas acabam por ocupar bastante espaço desta parede e ajudar a centrar o sofá. Tem a mesma moldura, portanto a moldura é igual, o passe-partout tem a mesma distância. Aqui uma pessoa pode ser mais criativa, pode mudar a cor de uma das molduras, pode usar uma moldura completamente diferente. Portanto eu acho que na decoração uma pessoa tem muita liberdade, portanto, e é onde podemos imprimir a nossa personalidade. Mas esta é uma forma segura de fazer a decoração aqui. Portanto, estamos a usar 2 impressões ou 2 fotografias muito parecidas, uma com a outra, com as mesmas cores, etc. E o tipo de moldura é igual. Portanto, perfil preto, fininho e um passe-partout branco e pronto. A parte da descentralização, o facto de estarem descentradas é que lhes dá aquele caráter talvez um pouco mais inventivo. Nesta imagem temos também uma tela, portanto aqui é uma pintura. O sofá é bastante comprido, não é? E a pintura acompanha esse comprimento do sofá. Portanto, não é o comprimento completo, não é? Fica assim um bocadinho mais dentro, e isto é uma forma segura de decorar quando temos o sofá encostado à parede e estamos a colocar uma peça de arte
por cima do sofá é bastante seguro. Se não for exatamente a largura do sofá, pode ser assim um pouco mais curto ou mais estreito. Enquadra muito bem, o sofá fica muito equilibrado. No nosso caso, aqui em casa, o nosso sofá não está encostado à parede, então não temos tanto esse problema, mas, não sei se conseguem ver, acho que sim, claro. Temos aqui esta escrivaninha e por cima temos um quadro que é da largura da escrivaninha. É assim, isto foi uma casualidade, portanto a escrivaninha foi uma peça que me ficou da minha avó e o quadro foi uma peça que um amigo nosso nos ofereceu, portanto por acaso encaixou, mas eu não sou muito picuinhas com essas regras, portanto para mim é uma coisa um pouco mais instintiva, mas eu vou-vos, mais instintiva e mais se eu gosto, acho que fica bem, mas eu aqui acho que prefiro dar-vos regras mais concretas para ajudar, não é? Ok, avançando para a próxima imagem, aqui temos um acesso a uma escada. Esta moldura não está sozinha, os vãos de escada são ótimos sítios para colocar arte se vocês tiverem pontos de luz, o que nem sempre acontece. Isso é o ideal. Pronto. E por exemplo, este quadro, este desenho abstrato, parece-me que é abstrato, eu pelo menos não consigo descortinar aqui, portanto parece grafite, uma mancha assim de grafite, quase como se fosse uma nuvem, não sei. E depois repararem, por cima tem um candeeirozito que ilumina esta gravura. Isto é um tipo de solução que funciona muito bem em qualquer caso, mas sobretudo em sítios onde há menos luz. Por exemplo, lá está um vão de escada e tal, e vocês acendem a luz e acende essa luz do candeeiro também, acho que fica muito bonito. Ou que tenha até um ponto de luz autónomo, não é? Que vocês podem acender e estar só essa luz acesa. E mais uma vez ocupa aqui bastante espaço e parece que enquadra esta cadeira que está aqui e que é de um designer. Esta cadeira é uma cadeira de um designer, só que eu agora não estou a lembrar quem é. Pronto, e como não quero dizer disparates, não vou dizer nada. Mas é Rietveld. Lá está, disse, não é? Eu não consigo resistir. Tenho que sempre mandar bitites. É de Gerrit Thomas Rietveld, a cadeira. Fiz aqui uma pesquisa rápida. Eu lembrei-me porque eu coloquei, acho que foi num vídeo anterior ou foi na minha formação, mas eu gosto de dar essas referências para depois irem buscar outros desenhos desses artistas, porque depois são, ou desses designers, pronto, porque depois são peças que nos marcam ainda hoje e que ainda aparecem em muitos ambientes, como esta fotografia é prova. Portanto, aqui estamos a falar da cadeira zig-zag de 1930, portanto, dos anos 30 do século XX, portanto, estão a ver, ainda hoje aparecem ambientes no século XXI, eu acho isso extraordinário, quase 100 anos depois. Então aqui, lá está, o quadro não só está a ocupar um espaço que de outra forma ficaria muito vazio e se vocês repararem até estão a usar cores muito neutras, mas mesmo assim cria impacto, não é? Ocupa, tem uma textura, tem uma dinâmica e apesar de serem, lá está, esses tons muito parecidos uns com os outros, da moldura, com o papel, com a parede, não é? Tudo muito bege, são tons de bege diferentes, fica muito integrado sem ser demasiado impositivo, mas depois tem uma dinâmica muito própria que lhe é conferida pela sua tridimensionalidade, portanto acho que funciona muito bem. Nesta imagem já é um pouco diferente, temos também um ambiente muito mais colorido, se repararem a base é muito neutra, não é? As paredes todas brancas, o pavimento em madeira, mas depois as peças decorativas, não é? Os sofás, os cadeirões, a chaise longue, portanto o tapete dá-lhe muita cor e os quadros. Os quadros não são enormes, eles até podiam ser mais altos, não é? Podiam ser mais, isto parecem quase 4 quadros quadrados, 3 todos juntos e um separado, mas provavelmente estes 3 que parecem estar juntos são só um quadro. Não sei se me fiz entender, mas pronto, mas provavelmente é uma peça só, pronto, é isso que eu quero dizer. Mas até para ficar mais equilibrado podia subir mais um bocadinho. Subir mais um bocadinho não, desculpem, serem mais altos, pronto, porque eles até estão a uma boa distância do sofá, que está em baixo. Mas também o facto de terem estas cores vivas fazem com que pareça que ocupam mais espaço até na parede do que aquele que ocupam na verdade e criam bastante impacto só por si.
Nesta fotografia, mais uma vez, não são tantas cores, ou seja, aqui temos uma paleta cromática um bocadinho mais reduzida, não é? Que são os azuis e os cor laranjas, que aliás estão em sítios contrários na roda das cores, ou seja, vão contrastar bastante entre si e isso significa que vão criar um ambiente bastante mais dinâmico. Aqui ocupam bastante espaço, parece que lá está, enquadram os sofás que estão no espaço. Se vocês olhassem de frente, não é o caso, nós estamos aqui a ver uma vista de lado, vamos lá, mas se olhássemos de frente, os quadros ao fundo estariam a enquadrar os sofás, e esta é uma técnica muito usada, que cria um espaço bastante equilibrado. Ou seja, aquela ideia de que tudo parece intencional, não é colocado por acaso. Portanto, mesmo que até seja mais ou menos, a aparência de não ser por acaso, não é? A aparência de que é intencional, ajuda a dar ao espaço um aspecto mais acabado e mais... Bom, mais intencional é isso, desculpem, estão-me a faltar outras palavras. E mesmo na parede ao fundo, ali do lado esquerdo, temos um retrato. Portanto, do lado direito abstrato, do lado esquerdo um retrato. Continuamos numa escala muito grande, portanto cada uma destas telas é muito grande. E do lado esquerdo é figurativo, sai um bocadinho fora. Aqui já estou a falar de coisas um pouco diferentes, já não estou a falar muito do espaço que ocupa na parede, se bem que dá para perceber que ocupa bastante espaço. Mas acho engraçado porque, como tem o azul, acho que depois acaba por, apesar de ser um estilo diferente, um estilo de quadro diferente, bem mais minimalista em termos de cores, como também temos cinzas no espaço, enfim, e temos o azul, acho que acaba por se enquadrar. E nesta última imagem temos aquela peça lá ao fundo, estão a ver mais uma vez centrada com o sofá, não é? Ocupa bastante espaço, é muito alta, aliás ela ultrapassa a tela à altura das portas e das janelas, ou da porta, vá, e das janelas do lado direito, que eu diria que é... Eu não aconselho muito, porque pode dar a sensação de estar desequilibrado, mas, mais uma vez, faça o que acharem melhor. Pronto, aqui parece uma coisa intencional e depois liga com a tela do lado direito e a tela do lado esquerdo, que são estilos muito diferentes, estilos artísticos muito diferentes, mas que acabam por se unir pelo formato quadrado e também pelas cores, pelo esquema cromático que foi escolhido. E são peças, lá está, assim é mais fácil decorar desta forma, entre aspas, é mais fácil, não sei se é a palavra adequada, mas é mais simples, vá, terem uma peça que tem umas proporções maiores e que por si só faz o trabalho ou cumpre aquela função, não é, de decorar aquela parede, do que propriamente criar uma composição com várias telas pequeninas e isso é mais complicado, claro. E depois onde reparar, agora é que eu reparei, na imagem ali do lado direito, em cima, está aqui uma teia de aranha que eu acho que deve ser tipo escultura. Este espaço é muito interessante. Estas cadeiras metálicas parecem-me extremamente desconfortáveis, mas se calhar até nem são. E depois onde reparar, desculpa, eu não consigo resistir, já viram que engraçado, porque as cadeiras são de metal, não é? E depois o sofá lá ao fundo e as almofadas cinzentas com um brilho parece quererem imitar esse cinzento metálico que estão nestes cadeirões, mas também na mesa de apoio, ali, aquele cubo, e na mesa de centro. E nesta mesa de apoio também, aqui mais perto de nós, do lado direito, que não é um cubo, mas muito geométrica, este espaço é muito interessante, por acaso. Ok, e tem vários sofás, pois isto é engraçado. É um espaço grande. E será que aquela lareira é usada? Desculpa, estou-me a perder. Vá, avançando. Outra forma é ir no sentido oposto. Ou seja, temos uma parede muito grande, vamos colocar um quadro muito pequenino, que claramente é completamente desproporcional ao tamanho da parede. Mas vai causar impacto, sobretudo por causa disso. Pronto, é claro que aqui depois entram outras coisas. Entra a cor da parede, o contraste com a cor da moldura, ou com a cor da tela, ou do desenho que está representado, ou da fotografia. Há muita coisa que influencia, não é? Nós aqui estamos a olhar para uma coisa muito específica, mas um ambiente é muito mais do que isso, não é? É todo uma envolvente.
mas podemos ir nesse caminho. Então, nesta primeira imagem, temos uma tela que vai completamente contra aquelas regras de que eu falei inicialmente. Não está centrada, é muito mais pequena e está muito alta. Não é? Para o tamanho da tela e a sua relação com o sofá, está posicionada bastante alto em relação ao sofá. Eu diria que uma boa regra em termos de distância entre, imaginem, o sofá e a parte de baixo de uma tela é entre 20, 25, 30 centímetros. Costuma ser por aí. Mas lá está, isto é para começar. Depois vocês imaginem, colocam e depois andam para cima e para baixo. Outra coisa, eu já falei sobre isso aqui, porque eu acho que já falei sobre decorar paredes. Sim, eu aqui estou-me a focar em paredes que são muito grandes. Uma forma de vocês não se comprometerem a furar logo a parede é arranjarem papel de cenário ou papel craft ou outro papel que tenham em casa, mas que seja um bocadinho grande, papel de embrulho, e cortarem quadrados, retângulos do tamanho da peça que vocês querem colocar, portanto fazerem o contorno, e verem como é que acham que funciona. Pronto, e colocarem na parede. Antes de furar e tal, também é uma boa solução. Ok, vai avançando então. Esta é uma solução possível, portanto a tela faz algum contraste com a parede é cinza clara, a tela tem um fundo branco que faz algum contraste e depois tem assim alguns desenhitos, mas é uma coisa bastante suave apesar de tudo, que depois combina imenso com as almofadas que estão no sofá, portanto está dentro do esquema cromático completamente. Nesta outra imagem, mais uma vez, temos as cores aqui a terem uma importância grande, portanto o amarelo que joga com o amarelo da almofada e com as cadeiras, sobretudo com a cadeira do lado direito, que é uma madeira mais amarelada. E depois temos uma parede pintada com não sei se é um preto ou se é um cinza escuro, que é outra coisa que ajuda a contrariar aquela sensação de uma parede muito vazia e muito grande. Eu, sinceramente, este não é o meu espaço favorito, ok? Mas eu achei piada porque o quadro está centrado e eu acho isto engraçado e tem um certo humor. Eu não sei explicar, mas eu vejo aqui algum humor neste espaço. Mas depois, por outro lado, acho que as almofadas... Bom, olhem, para já, acho que as almofadas não jogam muito bem com os azuis do quadro, acho que o tapete é muito pequeno, as cadeiras estão colocadas num sítio estranho, portanto este não é o meu espaço favorito, eu faria aqui muitas alterações, pelo menos nesta vista que temos do espaço. Provavelmente colocaria as duas cadeiras do mesmo lado, o tapete muito mais comprido, portanto que apanhasse a parte de baixo toda do sofá, mais os cadeirões. A ideia aqui é sempre, vocês imaginem, estão descalços no sofá e pousam os pés no chão, não pousam mesmo no chão, pousam no tapete. Então o tapete normalmente está um bocadinho debaixo do sofá, dos pés do sofá, e vem um pouco mais largo do que o sofá. E aí, pronto, sei lá, eu diria 10 centímetros pelo menos para cada lado, mas isso sou eu que gosto, acho que dá essa sensação mais confortável. Eu gosto muito de tapetes e das cortinas e das almofadas, porque acho que ajudam a conferir esse lado mais acolhedor a um espaço, enfim. Nesta imagem aqui, acho muito engraçado, portanto, é claro que nestas fotografias não dá para ver muitos pormenores, não é? São planos muito fechados. Eu bem que tento arranjar imagens com planos mais abertos, mas nem sempre consigo. Mas parece-me um espaço bastante minimal, não é? Preto, branco, móveis bastante baixos, não é? As cadeiras têm umas costas baixas. E depois coloca-se este quadro que tem várias cores, tem assim um pouco metal, não é? Tem essa vibe assim um bocadinho de heavy metal, não sei bem porquê, deve ser por causa da caveira. Pronto. E bastante colorida, mas é muito pequenino para a parede e está muito elevado, não é? Está muito alto, está pendurado muito alto. Eu acho alguma piada a isto, confesso. E o que é que acontece aqui? É dado muito destaque à peça. Fica muito destacada. Não é? Enquanto que se fosse se calhar um quadro maior, sim, também daria muito nas vistas, mas se calhar não olhávamos para ele com tanta atenção. Não sei, aqui parece que o quadro é bem mais pequeno, mas domina a parede ao mesmo tempo. Se é a minha solução favorita, pá, não. Vou ser sincera, eu nisso sou um bocadinho mais clássica e provavelmente colocava mais um em baixo e mais um em cima, ou pelo menos mais um em baixo do mesmo tamanho, com outro desenho, mas assim parece-me muito vazio, parece-me demasiado vazio. Ou pintava a parede de outra cor. Aqui neste caso, se calhar um cinza escuro, ou até se pudesse revestir com papel de parede texturado,
cinzento, sei lá, ou microcimento, acho que ficava aqui engraçado. Mas pronto, é uma solução possível também. Aqui não é um quadro, mas é esta lâmpada por cima do sofá. Eu acho isto muito engraçado. Portanto, não só a parede está revestida com o que me parece ser betão, lá está, pode ser aquela solução do microcimento em que vocês já têm a parede em alvenaria normal, não é? Que a gente tem em casa, mas cobrem com esse material para dar aquele aspecto do cimento afagado ou tal. Ou pode ser a parede que é mesmo assim, pronto, isto parece quase um loft, por causa ali do tamanho das janelas, não tenho a certeza. E depois, como peça artística, na parede, em vez de um quadro, uma tela, colocaram uma lâmpada. E eu acho isto genial. Aliás, se há uma coisa que nos distrai e que atrai os nossos olhos é luz e movimento. É assim daquelas coisas mais básicas. Depois, claro, vem a cor, vem as texturas, vem, enfim, tudo o resto, mas luz e movimento é aquilo que nos atrai logo assim automaticamente. A luz aqui em cima, eu não sei se não pode ser um pouco desconfortável para quem está sentado no sofá a ver televisão, ter assim uma luz que vem de trás. Não sei se é desconfortável ou não, sei que assim, vendo deste ângulo, acho que funciona muito bem e é uma solução muito original. E pronto, e uma pessoa pode escolher uma lâmpada que dê menos luz, que seja mais suave, quente, portanto não precisa de ser muito forte. Pronto, de modo a não criar também transtorno a quem está no sofá, a tentar relaxar ou ver televisão, para ler se calhar até dá jeito, mas ser mais uma peça artística não tanto utilitária. Portanto, o objetivo não é esse. Para a leitura servem mais aqueles candeeiros que estão ali no cantinho do lado direito. Aqui, mais uma vez, temos uma parede pintada, não é? Aqui já parece um efeito de pintura, um cinza escuro, e depois temos aquelas telas na parede, mas também aquela gradezita por cima da secretária, não é? Para prender notas ou coisas assim, aquela espécie de trepadeira, enfim, mas chama a atenção sobretudo para as telas, que são muito mais pequenas. Eu acho que isto até funciona com este ambiente do espaço, mas eu confesso que pessoalmente não era capaz de pendurar as molduras desta forma. Parece demasiado aleatório e isso a mim não me agrada. Eu gosto das coisas um bocadinho mais arrumadinhas, portanto provavelmente alinhava alguma por cima, fazia uma filinha, não sei. Eu aqui a fazer este vídeo a dizer arrisquem, experimentem, mas eu assumo que em minha casa e profissionalmente não gosto das coisas um bocadinho, é isso, lá está, é aquela coisa, porque eu tenho assim alguns cantinhos que não me parecem muito estudados, nem foram muito estudados, mas parece, não sei, mas parece. Aqui isto parece muito aleatório. Parece a colocação das molduras parece muito aleatório, mas pronto. Mas acho engraçado o contraste com a parede. Eu acho que punha a moldura branca também, em vez de ser preta. E acho que alinhava de outra forma as molduras. Mas de resto, acho uma solução engraçada. E depois aqui, neste espaço, eu acho que isto é uma loja, não sei se é em Lisboa, mas pronto, aquele espaço ali do lado esquerdo, eu aqui quero que reparem sobretudo na parede ali por cima do sofá, portanto as peças, para já, a forma como elas estão penduradas, isto são umas calhas, pois eu acho que isto é mesmo uma loja. Eu já tive em lojas em que trabalhei, tinham este sistema, porque é mais fácil depois retirar, substituir, não se fura a parede, pronto, tem uma série de vantagens. E então tem uma calha em cima e depois tem umas correntes onde se penduram as peças. Neste caso, um quadro e as duas peças que ladeiam... Um quadro não, um espelho. E as duas peças que ladeiam o espelho, que me parecem peças escultóricas muito interessantes. Eu não sou nada fã do espelho, por acaso, não gosto muito da moldura. Mas enfim, mas são peças pequenas. Era aí que eu queria chegar. São peças pequenas para a escala da parede. Pessoalmente, eu acho que até só as duas peças escultóricas funcionavam muito bem. Eu se calhar punha-as um bocadinho mais para dentro, estão a ver, em relação à largura do sofá, colocava-as um bocadinho para dentro e tirava o espelho, mas eu acho que é porque embirrei um bocadinho com o espelho. E imagino, sem a corrente. Mas a corrente, por acaso, não fica assim tão mal, porque parece mais ou menos o mesmo material que a escultura, que as esculturas. E pronto, então isto para mostrar que também há outras opções, dá para fazer umas composições engraçadas, podem ser telas, mas também podem ser espelhos, podem ser esculturas, podem ser
peças que até nem foram pensadas para pendurar, mas vocês decidem pendurar. Portanto, acho que uma pessoa pode ser inventiva, pode experimentar bastante neste campo. Então, outra solução possível e eu já falei sobre isso aqui, é quando temos uma parede muito longa, muito comprida, muito grande, é pintá-la de um tom escuro. E que seja mais escuro do que as paredes em redor, porque isso vai parecer que ela é mais pequena. Portanto, é aquela história de o escuro aproxima-se de nós e parece reduzir em tamanho, enquanto que o claro, a cor clara, parece que se afasta de nós, parece abrir. Não é? Então parece maior. Não é? Aquela coisa, enfim, transportada para a roupa, que se diz às vezes às pessoas que se acha que são mais gordinhas e dizem veste cores mais escuras para pareceres mais magro. Pronto, o raciocínio é esse. Testo isso, não acho que se deva dizer isso a ninguém, ok? Só para ficar aqui claro, mas é só para perceberem que o raciocínio é o mesmo. Então aqui podemos escolher uma cor que ela nem precisa de ser muito escura, mas se ela fizer já bastante contraste com o branco das restantes paredes, o branco ou pérola, depende do tom base que vocês têm nas outras paredes, se fizer já algum contraste, portanto pode ser um tom médio, médio escuro, já vai dar essa sensação da parede ser mais pequena e vai dar já alguma personalidade. Pronto. Significa que não vão ter que encher com tantos quadros ou tantas molduras, de forma a dar essa sensação de ser uma parede mais pequena e mais povoada. No primeiro exemplo temos uma parede preta, pronto, o preto é aquela cor que vai fazer... Olhem, por acaso agora que olho para isto, eu não sei se isto é preto, se é cinza escuro. Mas enfim, mesmo assim, o preto é aquela cor que vai fazer o contraste maior com qualquer outra cor, ok? Mas o preto é uma cor arriscada, porque também é um bocado pesada e depende da decoração que vocês já têm, do ambiente que vocês têm. Imaginem se o vosso ambiente ou o vosso estilo for um pouco mais... Desculpem, o Luís está ali a lavar a louça. For um pouco mais escandinavo, um pouco mais... rústico, se calhar o preto é demasiado agressivo, então vamos mais para um taupe escuro. Um taupe é tipo um castanho com cinzento, ou um castanho, ou um laranja escuro, tijolo, enfim, vamos para uma gama cromática um pouco diferente. Portanto, o preto depende um pouco do estilo, mas é uma solução sempre bastante segura para reduzir o tamanho de uma parede. E aqui, neste caso, também faz com que, quando vocês têm, por exemplo, ali ao fundo vem uma lareira, não é? E por cima da lareira tem uma espécie de coluna, vamos lá. Imaginem que tem uma parede que tem várias colunas e várias reentrâncias e coisas assim. Se vocês quiserem disfarçar isso, pintar a parede toda, incluindo esses elementos da mesma cor, ajuda a disfarçar esses elementos. E se for uma cor mais escura, mais vai disfarçar. Se vocês repararem, esta imagem não tem imensa qualidade, portanto não sei se vão conseguir ver, mas ali do lado direito em cima, do lado direito da lareira em cima, está uma protuberância que eu não consigo perceber o que é, não sei se é um resto de uma viga, não sei que elemento é que é. Foi pintada também da mesma cor da parede e vai disfarçar esse elemento. Aqui, então, foi aplicado esse mesmo princípio, neste caso parece-me que é mesmo preto, portanto, para reduzir o tamanho da parede, e depois criou-se aquela composição com estas molduras muito pequenininhas, que no seu conjunto ocupam algum espaço, mas até nem ocupam muito. E eu acho que isto acaba por resultar precisamente porque o fundo é muito escuro, é muito impositivo, já tem muita personalidade, então não é preciso colocar muitos elementos nessa parede. Aqui já é um azul, portanto já estamos noutro esquema, se calhar já vai encaixar melhor com o estilo náutico, com o estilo clássico, enfim, mais do que o preto. Neste caso até usaram tons diferentes para a moldura da porta, para a sanca, para a própria porta, do que a cor da parede. Pronto, e então só isso já é uma decoração, vamos lá, não é preciso colocar muitos mais elementos. Está aquela pequenina... Eu não sei o que é aquilo, uma gradezita ali do lado direito da porta com umas fotografias. Acho isso engraçado e lá está, são estes pormenores que, apesar de não respeitarem aquela regra muito rigorosa de não, tem que ser 2/3 da parede e tem que ser um bocadinho mais alto, isto é muito pequenino e está um pouco descentrado, não faz mal, acho que resulta, porque dá personalidade ao espaço, porque é a personalidade da pessoa que habita este espaço. E isso, muitas vezes, mesmo que nós achemos, mas isto não é bem o meu estilo, é o princípio que está por trás, é o raciocínio que está por trás que nós devemos tentar emular. Emular? Emular não é a pessoa que vai? Ok, usei muito mal esta palavra.
Portanto, é este princípio que nós devemos tentar alcançar, vamos lá, copiar, entre aspas, do princípio, não é? Portanto, não é exatamente a decoração que estamos a ver. Neste espaço foi usado também um azul escuro e este é um ambiente bastante clássico, um pouco rústico também com esta mesa de jantar. Portanto, acho que dá para perceber a ideia. Eles colocaram depois estes quadros aqui muito alinhadinhos, como eu gosto, na parede. Não é o meu estilo favorito, eu tenho que dizer. Aliás, eu gosto bastante do estilo clássico, mas a forma como ele é traduzido aqui não é o meu estilo favorito. Mas acho que funciona bem esta cor em cima porque reduz um pouco o tamanho ou a escala da sala. Pronto, fica um pouco mais acolhedor, se bem que eu acho que isto suportava bem mais um ou outro móvel e tal, a mesa parece aqui muito sozinha no espaço, mas sem ter uma planta também é difícil avaliar como deve ser, mas pronto, onde eu queria chegar é que temos uma parede comprida, não é, e uma escala grande, e eles para fecharem e tornarem o espaço mais acolhedor, então pintam de escuro. Aqui já é um verde escuro, gosto imenso deste ambiente, acho muita piada, é assim bastante eclético. É claro que nestes ambientes, porque os ambientes que eu vou buscar normalmente são ou de revista, ou de um projeto qualquer, ou de um designer qualquer mais conhecido, portanto eles já são de si bastante vistosos, mas a ideia aqui é retirarmos uma ou outra ideia, passa a redundância. Isto tudo para dizer que esta parede pintada com este verde escuro não precisava destes acessórios em particular, que por si depois também já são bastante vistosos. Podia levar um quadro muito mais discreto ali por cima do sofá, aquela escultura de um crânio de um, não sei, de um animal, não sei se é um boi, também era desnecessário, não seria necessário ter, mas também acho que fica bem em termos de escala. Mas ali aquela moldura podia ser uma moldura também muito mais discreta, mas temos já ali outras cores também a jogar. Esta parede nem é uma parede muito comprida, não é? Mas eu acho que era uma cor que podia resultar muito bem num caso deste, em que fosse uma parede bastante comprida. Portanto, é um tom escuro sem ser o preto ou o cinzento. E por fim, esta parede que já é castanha, este castanho é um castanho um pouco acinzentado, portanto vai mais de encontro ao topo. E aqui até temos duas dicas para paredes compridas, portanto uma é pintar de uma cor mais escura, não é? Dar aquela ilusão de que é uma parede mais pequena. Neste caso, aquela peça de arte que está ali, portanto aquela tela, também funcionaria muito bem caso a parede fosse branca. Pronto, em termos de escala e tal, acho que funciona muito bem. Assim até fica mais acolhedor ainda, não é? Tendo a parede pintada daquela cor. E depois do lado direito, uma parede muito parecida com, ou um revestimento de parede muito parecido com o que eu pus no projeto que vos mostrei logo no início, que fiz agora, em que a própria parede tem uma certa tridimensionalidade. Pronto, e que suporta muito bem estar sem outro tipo de decoração, como quadros, telas, etc. Então nesta imagem em que é usada a pintura, mas também a textura numa outra parede, passamos para a parte das texturas, ou seja, escolhermos um revestimento que confira alguma tridimensionalidade à parede. Pode ser mais ou menos, nós agora temos papel de parede com textura, temos aplicações de gesso, madeira, ripas de madeira, padrões, usando a madeira, o microcimento, existem muitas alternativas. E ao decorarmos a parede dessa forma, com essas texturas, não é, dá para prescindir de quadros, de telas, portanto, em muitas ocasiões nem sequer é necessário colocar nada nas paredes, pendurar nada nas paredes. Portanto, é uma solução que provavelmente vai ficar mais dispendiosa por causa da aplicação, a compra do material, etc. Mas que vai dar muita personalidade a um ambiente e tirar essa dor de cabeça que é depois como decorar a parede. Fica feito. Nesta primeira imagem temos então uma aplicação em gesso, ou um padrão em gesso lá ao fundo, por trás do sofá. Desculpem, isto realmente não tem muita qualidade e eu acho que funciona bem até sendo branco. Branco sobre branco, portanto ser, se calhar até da cor das outras paredes, mas só o facto de ter textura, não é, ter um pequeno relevo, vai fazer com que se criem sombras, depois quando acendemos a luz, quando a luz entra no ambiente. E essa interação da luz com estes materiais também vai dar dinâmica à parede e vai dar um ar mais decorado e preenchido ao espaço.
Se repararem, o sofá não tem... Eu por acaso acho que isto é uma imagem de um projeto. Acho que não é uma imagem real. Mas pronto, mas se repararem, o sofá não tem quadro nenhum por cima e sinceramente não acho que faça falta. Depois nesta outra imagem temos do lado esquerdo o boiserie, portanto é uma textura que é feita com essa técnica em que podem ser usados perfis de madeira ou perfis de gesso, ou também já vi um que era de... acho que era um aproveitamento de poliestireno, se não me engano, tipo um tipo de... como se fosse esferovite, pronto, em que aproveitaram os perfis para fazer a boiserie, que são estes perfis que vocês veem aqui do lado direito, do lado esquerdo, desculpem, na imagem, pintado de azul, que depois podem ter vários formatos, mas normalmente são ou retangulares ou quadrangulares, sim. E depois na parede do lado direito tem a tal solução que é usando ripas. Ripas de madeira, que acho que também dá um padrão interessante. Outra coisa também é que o facto de serem ripas na vertical, não é? Isso também vai ajudar a estreitar a parede. Portanto, dá essa ilusão de ser mais estreita a parede. Ou seja, se fossem ripas na horizontal, iam dar a ilusão de ser uma parede mais comprida. E neste vídeo aqui a ideia que eu vos quero dar é como contrariar esse lado bastante comprido e fazer com que a parede pareça mais curta e mais estreita. Portanto, aqui usando um padrão na vertical, seja com textura, neste caso com as ripas de madeira, seja com papel de parede, acho que dá para criar essa ilusão. Aqui outro exemplo também em que forraram aquela parede ali do lado esquerdo na imagem com ripas na vertical, portanto, e já preenche muito a parede, não é? Parece que não precisa de muito mais, se bem que podem perfeitamente pendurar quadros e telas se quiserem, ou outros objetos, mas funciona muito bem por si só. Aqui, outra vez a boiserie, é assim, este projeto, eu acho que isto são armários, sabem? Daqueles que uma pessoa toca e abre, está-me a parecer, porque tem uns cortes estranhos. Mas pronto, imaginem esta boiserie sem cortes, sem estas linhas que parecem de portas de armário. Portanto, temos aqui também a verticalidade, portanto temos a textura e temos a sensação de verticalidade, que eu acho que funciona muito bem. Este é um estilo que liga muito, muito bem com um estilo clássico, mas também com um estilo mais minimalista, pronto, porque é muito geométrico, não tem muito trabalhado, normalmente usam-se cores também, os branco sobre branco, então acho que, como tem textura, lá está, não precisa de muito mais cores, eu acho que funciona muito bem nesses estilos. Aqui temos outra textura, aqui já com pedra, pronto, isto é um espaço comercial, portanto é um espaço aberto ao público, não é uma casa. Isso não é muito relevante, só no caso, enfim, normalmente os espaços comerciais são um pouco mais inventivos, não é? Dá para experimentar mais, porque os clientes vão entrando, vão saindo, etc. Não é como a nossa casa, onde nós estamos todos os dias e onde não queremos que o ambiente seja muito cansativo. Neste caso, este tipo de pedra, eu não sei se isto é pedra real, natural, não faço ideia, porque hoje em dia nós temos papel de parede que simula portanto tem um relevo, não é? Portanto vai reagir com a luz também, criar sombras, etc. E se for pintada vai dar essa ilusão de ser pedra. Há placas que se vendem também neste momento de imitação de pedra. Eu não estou lembrada do material, mas é um material, é como se fosse parece quase papier-mâché, mas eu não estou a ver... Já não estou em contacto com esses materiais há algum tempo, mas são umas placas de imitação, são ocas, são bastante leves e depois são aplicadas na parede e dão esta ilusão de ser pedra. Não sei se é este o caso, pronto. Hoje em dia, aliás, o que existe mais é materiais a fingir que são outros materiais, eu acho isso super interessante. Enfim, mas esta é uma solução também bastante segura, vai dar essa textura à parede, vai dar aquela, enfim, personalidade, estou sempre a usar esta palavra, como se os imóveis tivessem personalidade, mas enfim, espelham a nossa personalidade, vamos lá. Aqui temos um papel de parede com riscas na vertical, pronto, lá está, tentar contrariar o facto da parede ser muito longa e tentando fazer com que ela pareça mais curta, portanto isto é uma ilusão de ótica muito usada. Só que aqui, em vez de serem riscas muito rígidas, é um padrão um pouco mais orgânico, então eu achei piada e coloquei aqui, para não ser aquela risca muito clássica, muito direitinha e tal. Podem existir outras soluções com esta sensação das riscas verticais sem serem essas riscas muito, muito rígidas.
E por último, a última solução para ocupar, decorar uma parede muito comprida é criar vários pequenos ambientes nessa parede. Então, eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens, quase todas são de corredores bastante compridos, acho eu. Então esta primeira é um corredor bastante comprido, que ainda por cima tem vários nichos. Eu diria que na casa comum isto não acontece, não temos corredores tão grandes, não é? Todos os problemas fossem esse. Mas vou-vos mostrar aqui algumas soluções possíveis que podem ser usadas em conjunto ou não. Portanto, podem criar só um ambientezinho e está feito, podem ter um nicho e está feito, ou podem ter um ambientezinho, depois passado 1 metro ter um nicho, dependendo do comprimento da vossa parede. Então, nesta primeira imagem temos vários nichos do lado esquerdo. Nós aqui só vemos um, na verdade. Mas pronto, quando eu falo de nicho é este conjunto consola, quadro por cima da consola, candeeiro, que neste caso é um candeeiro, um aplique, e alguma decoração por cima da consola. Pronto, isto é uma solução muito usada. Então cada ambiente destes vai quebrar a parede, portanto vai povoar a parede e vai quebrar a parede. Este é outro exemplo, portanto, de um pequeno ambiente que é criado. Neste caso o corredor está vazio, mas depois também tem este efeito com a luz muito engraçado, portanto realmente não precisa assim de muito mais. E ao fundo do corredor é que se colocou este pequeno ambiente, portanto uma pequena consola barra estante com alguma decoração em cima. Nesta imagem já temos um corredor mais comum, não é? E então aqui colocaram-se umas estantes bem estreitas, com algumas peças por cima decorativas. Portanto, do lado esquerdo a estante parece acompanhar o comprimento todo da parede, o que, enfim, e depois tem aquelas molduras em cima pequeninas, mas estão todas alinhadas por cima, portanto parece uma coisa mais intencional. No entanto, enfim, para o meu gosto pessoal parece-me uma estante muito cheia de coisas, parece muita coisa e parece uma estante talvez um pouco comprida, mas não tenho mais informação sobre este espaço, portanto também é difícil dizer. Do lado direito já me parece uma coisa um pouco mais equilibrada, portanto é uma estante colocada mais ou menos ao centro do corredor, portanto povoa o corredor, ele não está tão vazio, mesmo assim parece um bocadinho sozinha, não é? Parece assim um pouco abandonada. Eu não sei se de um lado ou do outro não colocava uma tela maior, com uma escala maior. Outra desvantagem deste tipo de prateleiras é assim, a da imagem do lado direito ela é muito estreitinha, mas a do lado esquerdo, a parte de cima da prateleira, portanto é estreitinha, mas depois a de baixo vem um bocadinho mais cá para fora. Eu estou-me a ver a mandar com os costados ali não sei quantas vezes por dia. Pronto, isso sou eu, porque nós temos tendência para, nos corredores, caminharmos mais junto à parede. Pronto, não somos máquinas, não é? Não vamos ali no centro muito direitinhos. Opa, ainda por cima agora, que uma pessoa distrai-se e vai olhar para o telemóvel, que eu não aconselho, acho que uma pessoa deve fazer só uma coisa de cada vez, mas eu contra mim falo porque eu também tenho dificuldade em fazer isso. Então a tendência é irmos chegando para as paredes do corredor, ok? Então eu estou-me a ver a bater ali algumas vezes. Sim, só para dizer. Neste pequeno ambiente temos uma prateleira, mas ela está, ou grande parte dela está para dentro. Agora, nem sempre isto é possível, imaginem. Se vocês têm um corredor e querem construir nichos, convém que depois de construir o nicho, porque dá para criar com peladura, ou portanto, puxar a parede para a frente, entre aspas, e criar esse nicho, dá para fazer isso, mas depende do tamanho do corredor. Depende de que lado é que é, convém que seja uma parede cega, porque se for uma parede que tem porta pode ficar um pouco estranho, porque vão ficar com uma parte que vem para a frente. Não sei se me estou a fazer entender, portanto a parede vem para a frente e tal, pode não funcionar muito bem. E depois também há a questão da largura do corredor, portanto convém que o corredor no mínimo tenha 1 metro de largura. Se começa a ficar muito mais pequeno do que isso, vocês vão a mandar com os ombros nas paredes, pronto. Então, no mínimo 1 metro, mas se possível até um bocadinho mais, 1,20 m, então é mais confortável. Mas enfim, se der para fazer esse nicho, para construir esse nicho, acho que é algo que funciona muito bem, com alguma iluminação, como está aqui neste exemplo, acho que dá um ambiente simpático ao corredor e não é preciso acrescentar muito mais elementos. Se bem que eles aqui, se vocês repararem, têm estante, depois têm uma tela e depois têm outra estante mais para o fundo. Portanto, fica um espaço muito equilibrado.
Depois nesta imagem tem um nicho que é assim um bocadinho mais estreitinho e lá está, mais uma vez, eu não sei se isto foi criada uma parede falsa para fazer isto ou se a parede já tinha uma espessura considerável e então eles puderam fazer os nichos, não tenho a certeza. Eu acho que é preferível tendo essa possibilidade, ter um nicho para dentro da parede do que ter uma prateleira para fora da parede num corredor. Porque acho que é muito fácil nós batermos lá. E por último, este pequenino ambiente. É só mais um exemplo de um pequeno ambiente em que, em vez de termos o mais comum, que é termos uma consola, um quadro por cima da consola e umas peças decorativas por cima da consola, temos uma prateleira estreitinha e depois por cima temos um espelho, portanto o princípio é o mesmo, as peças é que são diferentes. E aqui fica com um aspecto bastante minimalista, mas até acho muito confortável, não sei, acho até acolhedor, apesar de ser minimal, e provavelmente é porque a prateleira é em madeira, os tons são quentes. A prateleira, se repararem, tem uma parte, portanto ela vai um bocadinho para dentro, as peças não estão mesmo à superfície, estão um pouco mais abaixo, ou seja, mesmo que vocês embarrem numa das peças, elas não caem ao chão, necessariamente, estão mais apoiadas, e eu acho que é uma solução também muito interessante e acho que funcionaria bem em corredores de casas mais comuns. Vamos lá. E a própria estante é bastante estreitinha, então acho que funcionaria muito bem. A questão do espelho, o espelho depende, porque o espelho amplia mais o espaço, dá mais luz ao espaço, e aqui como eu estou sobretudo focada em tornar a parede mais pequena, talvez não colocasse, desculpem, um espelho e antes uma tela ou uma moldura, com uma fotografia ou qualquer coisa assim, mas em termos de escala isto está muito bem. E se repararem, o espelho não ultrapassa a altura da porta. Isto é uma regra também bastante básica na colocação de quadros e de telas nas nossas paredes, é que não ultrapassem os 2 metros de altura, portanto a parte de cima. Mas, mais uma vez, eu cá em casa tenho vários sítios onde contrario isso e acho que funciona na mesma, portanto, vale o que vale. E pronto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha dado ideias. Eu acho que, assim, quando eu comecei a fazer o vídeo, ou quando tive ideia para o vídeo, é porque realmente tive essa questão neste último projeto. Mas reparei agora quando comecei a filmar que é parecido com aquele vídeo que eu fiz em que ensino como decorar as paredes. Mas pronto, eu acho que o foco aqui é sobretudo como diminuir o tamanho de uma parede que nós achamos que é muito grande, que é muito impositiva. Mas que também serve para uma parede que, não sendo em si muito grande, o é na nossa divisão. É a maior da nossa divisão, é uma parede a que nós não sabemos o que é que havemos de fazer, não sabemos como é que havemos de decorar e há outras formas de o fazer sem ser aquela colocação dos quadros, etc, daquela forma, e então acho que aqui dei outras ideias. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que vos seja útil. Se tiverem outras ideias para vídeos de design de interiores, dúvidas, digam, que eu tenho todo o gosto em fazer e até à próxima. Tchau, tchau!